Essa é a continuação da aula sobre linguagens de alto nível. Primeiro, vamos falar um pouquinho das linguagens de baixo nível como um contraponto. No nível mais baixo possível, a gente tem o código de máquina, que é o que é efetivamente carregado para a memória do computador para a CPU executar. Esses números vão corresponder às instruções de máquina. Por exemplo, esse FA aqui pode significar uma instrução para comparar um registrador com outro. A gente não sabe muito bem. Teria que ver o manual da CPU para saber exatamente o que cada um desses números significa. Cada arquitetura, por exemplo, ARM ou Intel, vai ter um conjunto próprio dessas instruções. Então esse código vai variar muito de CPU para CPU. E também é o código que é menos portável possível. Ele é muito atrelado a uma única CPU. A gente não espera que um programador saiba decodificar esse código que a gente está vendo e identificar o que esse programa faz exatamente. Afinal, ele é um código de máquina, feito para a CPU executar. As linguagens de alto nível, elas têm um compilador que sabe traduzir esse código de alto nível para esse código de máquina que a gente está vendo aqui. Mas ainda assim é possível programar desse jeito. Já foi mais necessário no passado, em algumas situações extremas, por exemplo, para quem desenvolve novas arquiteturas de CPU, ou até com programas que você não tem mais o código-fonte e precisa fazer algum ajuste simples. Pode ser uma alternativa. Uma linguagem bem mais razoável é o Assembly, que também varia de CPU para CPU. Continua sendo bastante ilegível esse código, mas eu pelo menos já consigo identificar as instruções mais fácil. Aqui, essa instrução move, eu sei que copio um valor da memória para um registrador da CPU. Aqui embaixo, eu já sei que eu estou comparando para ver se o registrador tem o valor 0. Mas ainda assim, falta muita estrutura nesse código. Falta fugir dessas instruções exatas da CPU para conceitos mais abstratos, mais próximos de como a gente raciocina, com variáveis, loops e estruturas de dados. O código de máquina e o assembly são simples mapeamentos, um para um, da CPU. Uma linha aqui no assembly vai corresponder exatamente a uma instrução de máquina que a CPU vai processar. A gente sabe que nas linguagens de alto nível, uma linha de código pode fazer muitas outras coisas. E a memória também. A gente tem um conjunto fixo de poucos registradores na CPU, é AX, aqui, é BX, SX, EDX, etc. E a gente tem a memória principal, a memória RAM, que nesse caso aqui ela é vista como um grande espaço linear, como se fosse um grande vetor. A gente não tem struct, tabela hash, matrizes, listas, nada de abstração de dados a gente tem aqui com assembly, com linguagem de máquina. Só uma memória sequencial que o programa tem que lidar. Voltando agora para as linguagens de alto nível, aqui a gente tem um código em C que vocês já estão acostumados. Será que já dá para entender o que esse código está fazendo? Ele faz a mesma coisa que o código dos slides anteriores em linguagem de máquina em assembly. Dá uma pausa aí no vídeo e tenta descobrir. Essa é a função Fibonacci. Também era a função Fibonacci no slide anterior. Mas aqui fica mais fácil de tentar deduzir o que essa função faz. Vamos agora pensar em 3 aspectos aqui comparando linguagens de alto nível e baixo nível: portabilidade, produtividade e performance. Portabilidade vai ser a facilidade de pegar o mesmo código, aqui por exemplo esse Fibonacci, e executar em máquinas diferentes sem fazer muitas alterações. Qual vai ser a linguagem mais portável? Esse C aqui ou aquele código de máquina do slide anterior? Claro que vai ser esse código seu. Eu posso pegar ele, usar um compilador em qualquer arquitetura e ele vai fazer a mesma coisa. Eu não vou precisar mudar nada. Tem vários detalhes também, não tão óbvios, de compiladores que eles resolvem para a gente. Por exemplo, os detalhes de registradores. Quantos registradores tem na minha CPU? Essa variável n aqui, que registrador que eu vou colocar? E se eu tiver mais de 10, 20 variáveis, será que todas elas vão caber na CPU? Ou eu vou precisar usar a memória principal também?
E cada CPU isso pode ser diferente, portanto teria que ter um código diferente para cada caso. E principalmente a sintaxe, isso é o mais direto. A sintaxe de C vai ser igual em qualquer compilador. O C é uma linguagem padronizada e os compiladores eles têm que seguir esse padrão. Já com Assembly não é assim, porque o Assembly ele é atrelado a cada CPU. Então, cada um vai fazer de um jeito. Produtividade é quanto você precisa escrever, ou melhor, quanto tempo você precisa para implementar alguma ideia. Por exemplo, de novo aqui, implementar essa função Fibonacci. Se a gente comparar esse código com o código de máquina, parece que você tem que escrever menos no código de máquina e mais no código em C. Só que a questão é o quanto tempo você levou para escrever, testar, corrigir o programa até ele funcionar perfeitamente. E é aqui, principalmente, que as linguagens de alto nível vão se mostrar muito melhores. A gente já começa tendo várias abstrações de dado, por exemplo. Aqui a gente define essas variáveis com um tipo específico. A linguagem ela vai saber o tamanho desse dado, onde colocar na memória, quais as operações que você pode fazer com esses dados. Por exemplo, aí é um inteiro, eu vou poder somar, multiplicar, etc. A linguagem vai verificar os usos da variável para saber se o tipo dela está correto. Então, ela não vai permitir você somar um número inteiro com uma string, por exemplo. Isso sem falar de struct, matriz, classe, objeto e por aí vai. E o outro lado, que é tão importante quanto, que são as abstrações de controle. Então, o if, while, funções e outros mecanismos ainda mais avançados. E ainda tem as linguagens que são projetadas com primitivas ainda mais poderosas. Por exemplo, uma linguagem para programar com concorrência e paralelismo. Ou ainda linguagens de domínio específico, por exemplo, o SQL. É uma linguagem que não serve para tudo, mas para o domínio dela, que é fazer consultas ao banco de dados, ela é extremamente produtiva. Eu levo muito menos tempo para fazer uma consulta complexa a um banco de dados do que se eu fosse fazer de maneira crua em uma linguagem de propósito geral. Performance já é um aspecto um pouco mais delicado. A princípio, a gente tenderia a dizer que o assembly vai ter uma performance melhor, já que você tem controle máximo sobre o programa, pode determinar exatamente qual instrução executar em cada momento. Mas eu vou levantar aqui 3 pontos que colocam em xeque essa impressão inicial. O primeiro deles são as otimizações globais no código, ou seja, otimizações que envolvem partes distantes no programa, por exemplo, em funções diferentes ou em até arquivos diferentes. Então, imagine uma função que o seu programa só chama uma vez no código inteiro. Você separou em uma função para o código ficar mais modularizado ou porque antes você chamava mais de uma vez e agora só chama uma vez. Um compilador de uma linguagem de alto nível pode muito bem eliminar a função e pegar o código dela e colocar no lugar da chamada de função, o que se chama de inlining de função. Assim o código vai ficar um pouco mais rápido porque vai trocar uma chamada de função por um código exatamente no lugar da chamada. Um outro ponto são as instruções específicas de CPUs. O compilador ele vai ser escrito por um expert da arquitetura da CPU e ele vai saber muito melhor do que a gente como gerar um código eficiente para cada padrão de uso dos programas em C, por exemplo. Na prática é muito complicado entender os detalhes de uma arquitetura, ainda mais se você vai ter esse programa em outras arquiteturas com outras instruções específicas. E um terceiro ponto é a própria complexidade do programa. Para programas pequenos é até possível você ter um bom controle do código para otimizar bem ele. Mas conforme a complexidade do código vai aumentando, já fica complicado até de fazer o programa funcionar direito em Assembly. Quanto mais fazer ele executar rápido. Então, por isso que na prática os programas escritos em linguagem de alto nível podem, em geral, até superar o desempenho dos escritos em baixo nível. E agora, para finalizar essa aula, vou propor 4 novos exercícios. A ideia é cada um escolher uma linguagem qualquer
pode ser conhecido ou não, e responder essas perguntas. Então, sobre a portabilidade dela. Em que sistemas operacionais ela roda? Windows, Linux, Android, algum videogame? E em que arquiteturas? Aqui a gente está falando do hardware da CPU. Se vocês não conhecerem muitas, vocês podem dar uma procurada. Vejam se é a mesma CPU que está no celular, no computador de vocês, por exemplo. Vejam outros dispositivos digitais que vocês tenham. Será que são arquiteturas diferentes? E ainda respondam em qual arquitetura a linguagem não está disponível. Onde que vocês esperariam que fosse possível ter um compilador da linguagem, só que na verdade não tem esse compilador? Por que ele não roda naquela arquitetura específica? Sobre abstrações de dados. Na linguagem que você escolheu, o que tem de interessante para a estrutura de dados? O que tem além dos tipos primitivos, inteiro, string, booleano? E o que você esperava que tivesse, mas que não tem e você sentiu falta? O que a linguagem não tem, que já está pronto de estrutura de dados? Bom, sobre as estruturas de controle, a mesma coisa. O que tem de interessante, o que tem de diferente, o que não tem de comum que ela deveria ter, na sua opinião. E sobre abstrações de domínio específico, aqui é um pouco diferente. O ideal é vocês escolherem uma linguagem que não seja essas mais genéricas, tipo C, Java e Python. Tem que ser uma linguagem que tenha um nicho mais específico. Lembra que eu falei de SQL? Então, algo nessa linha.